Olá, combatentes do Norte da Guerra. Essa semana se completa 40 dias aí, né, que iniciou esse conflito entre o Hamas e Israel. Um tempo depois do início, né, que foi dia 7 de outubro, Israel entrou na faixa de Gaza, né, já estão operando lá, alegam ter completo domínio do território, mas os combates prosseguem. Bom, é só isso que nós sabemos, porque daí para frente, né, é uma série de controvérsias, porque Israel ataca alvos que eles alegam ter valor militar e o Hamas alega que aquilo só tinha valor civil. Pessoas morrem, né? Nesse meio tempo, milhares de pessoas já morreram. Né? A guerra está gerando protestos no mundo inteiro e a gente não sabe onde está a verdade nessa história. Mas tem uma coisa, de tudo que foi dito até esse momento, que é inegável. Né? Israel não conseguiu, através das suas ações militares, resgatar um único sobrevivente, um único refém até agora. O Hamas teria mais de 200 reféns, alguns morreram, mas Israel não conseguiu resgatar nenhum refém até o momento. Essa é uma coisa. Outra coisa também, a quantidade de armas apreendidas, dado o volume das operações de Israel, não é grande. Né? E dada a violência também do ataque. Então, a gente começa a fazer os seguintes questionamentos. Né? Quão efetivo está sendo essa operação militar de Israel em termos de resultados práticos? Porque, sob o ponto de vista propagandístico, a operação está sendo contraproducente para Israel. Essa quantidade absurda de mortos está repercutindo no mundo inteiro, muitas manifestações, né? Muitos países apertando Israel do ponto de vista diplomático. Nós já tivemos 2 rompimentos de relações aí, né? A Bolívia e Belize, né? E as manifestações aumentando no mundo inteiro, de fim de semana para fim de semana. Agora, sucessivos pedidos de investigação do Netanyahu no Tribunal Penal Internacional. Então a situação está ficando bastante difícil para Israel. Eu penso da seguinte forma: vai chegar uma hora que o comando militar israelense vai ter que avaliar, será que está valendo a pena a operação? Porque resultado prático, o resultado que se espera dos israelenses é o seguinte, né? Em primeiro lugar, resgatar os reféns, depois destruir o Hamas. Agora, se não acontecer nenhuma coisa, ou destruir o Hamas, ninguém acredita que isso vai ser possível. Quanto aos reféns, fora de uma solução negociada, eu acho isso tudo muito complicado. Mas a conclusão que nós chegamos é que o tempo está correndo contra Israel. Por quê? Essas famílias dos sequestrados sentem falta de seus entes queridos e farão uma enorme pressão política em cima do gabinete de Netanyahu. No plano externo, né, a opinião pública mundial está francamente desfavorável a Israel. Os protestos estão ficando bastante consistentes aí. Governos começam a ser pressionados e nós temos, por outro lado, também as ruas dos países árabes. Né? Se essas cenas de morte de civis continuarem e as populações dos países árabes forem às ruas e se manifestarem com violência, aí as coisas efetivamente podem sair do controle. Até o momento não saíram, é uma realidade. O pessoal faz muito alarde, fala muita coisa, mas até o momento a situação ainda se encontra, né, sob um certo controle. Ainda não, as coisas ainda não explodiram, mas o tempo corre contra Israel. Uma estratégia interessante de Israel seria manter uma pressão militar moderada sobre o Hamas, de maneira a evitar baixas civis, dessa forma e trabalhando com o tempo, porque se diminuírem as baixas civis, os protestos mundo afora vão perder força e aí o tempo passaria a ter uma certa favorabilidade a Israel. Por quê? Porque o Hamas tem um problema logístico, né? Eles não podem lutar indefinidamente naquela região sem suprimentos, sem munição, né? sem víveres, etc. Então, nesse ponto, Israel colocaria o tempo a seu favor, mas é muito difícil. Eu acho isso muito complicado. É extremamente complexa a situação em que Israel se encontra. Por um lado, nós temos que olhar o seguinte: dificilmente iniciativas internacionais em órgãos como a ONU vão prosperar
porque os Estados Unidos são um guarda-chuva eficiente para Israel. Só que o que a gente precisa ter em mente? Nós estamos para virar o ano, né? Daqui a 50 dias aí nós estamos em 2024, e Joe Biden vai enfrentar uma eleição. Ele não vai poder entrar numa eleição com duas guerras, né? Ele não vai poder iniciar uma eleição aí com a guerra da Ucrânia e guerra em Israel. É perder. Vai perder. Se ele iniciar essa eleição, o período eleitoral com duas guerras, vai perder. Então, é provável, né, que os americanos arrumem alguma solução para o conflito ucraniano e mantenham só a situação israelense. Tem gente que fala aí que que a guerra em Israel não vai durar muito tempo. É chute isso. Muito complicado. Não dá para dizer, a gente nunca sabe como e quando uma guerra termina. A guerra da Ucrânia, muita gente falava que ia durar alguns meses, aí já está indo para o segundo aniversário. Então, é tudo muito complicado. O que nós temos de certeza disso é que se Joe Biden for para a corrida eleitoral nos Estados Unidos com duas guerras no currículo, ele vai ter uma situação bastante difícil, né? Porque isso vai ter gastos, o contribuinte americano vai começar a se questionar aí, a sua vida está pior e ele está sustentando guerras aí fora, e é difícil justificar isso. Então todas essas condicionantes, elas entram nessa análise que nós estamos fazendo aí, né? O tempo, em princípio, ele corre contra Israel, né? Fica difícil, é difícil trabalhar toda essa problemática sem ficar de olho no calendário. É muito complexo tudo isso. São vários fatores aí influindo, né? E Israel vai ter que pesar muito para não dar um passo em falso, mais um na verdade, porque eles já deram vários. E um problema sério que Israel vai ter que lidar também é com uma guerra de narrativas, né? Porque, por exemplo, a história de entrar no hospital de Al-Shifa aí está muito difícil a opinião pública mundial entender isso. Trata-se de uma operação que, do ponto de vista militar, ela é muito pouco palatável. Você tem que ter assim, você tem que estar muito bem embasado para fazer uma operação desse tipo. Tem gente que fala, Israel não liga para isso. Olha, eu acho que não ligava, mas a situação de Israel, ela está muito difícil no cenário internacional. A posição do país se deteriora a cada dia. Eu preciso lembrar uma coisa também, né? Israel tem um excelente mercado de armas, são excelentes fabricantes. Não, o que vai acabar acontecendo? Se continuar esses massacres, as armas israelenses vão ficar estigmatizadas. No futuro, vai ser muito difícil Israel conseguir vender armas para outros países mundo afora, porque a pressão pública no sentido de condenar essas aquisições vai ser muito grande. O povo não vai esquecer, né, o que está acontecendo em Gaza.